Então, boa noite Boa a noite a todos. todos, nós já estamos gravando. Obrigado aí por vocês estarem aí junto conosco aí nessa penúltima aula, né? Nossa penúltima aula. A gente A última aula online, né? mas vai ter aula gravada depois. Então, assim, essa é a nossa penúltima aula, a gente está com o material em dia, a gente está reservando uma pequena parte do material para aula presencial, que nós vamos fazer uma aula presencial pequena, mas vamos conversar um pouco, bater um papo. E essa aula presencial não vai ser gravada, como foi feito ano passado. Então, o que a gente faz? A gente já tem uma aula gravada de final do ano passado. Eu fiz uns cortes, já ajeitei essa aula, já tirei o que não podia, o que podia, e ela está bem assim em consonância com o que a gente vai falar na última aula presencial, com alguns acréscimos que nós vamos fazer. Então, a aula que vai para o ar gravada, a última, não é a presencial, é um mix, como a gente já fez aqui, tá? Então, as pessoas vão receber uma aula final do curso desse ano gravada também, tá? E a nossa aula, o Nilton está terminando as aulas dele hoje, salvo alguma coisa que não esperada, né? Ele termina hoje, nós vamos fazer a aula no salão. Se não der, a gente faz na cozinha, como a gente fez no ano passado. Ele vai nos não tem avisar problema nenhum, hoje. né? Porque a quantidade de pessoas também que vai na aula presencial é bem pouco, né? Eu espero, vamos convidar todo mundo. Não, a gente convida todo mundo, inclusive hoje, nessa aula, a gente já, quando solta essa aula, já solta com um convite, né? Mas aí não tem problema, não. Bom, gente, a gente está na nossa hora, então a gente tem uma agenda hoje para a gente cumprir, e a gente vai fazer a nossa prece. Gostaríamos de pedir alguém para fazer para a gente, por favor. Vamos lá. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, todavia. Concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Chico Xavier. Aí eu acrescento também, pedindo a Deus a bênção, a Maria Santíssima o amparo e a Jesus a luz, e que sempre nos conduza no caminho do bem, e que nós também tenhamos a vontade e a perseverança de seguir o caminho do bem e fazer as mudanças necessárias para as nossas evoluções. E agradeço também a Deus por todos os companheiros, os amigos deste curso, né, que nós somos todos irmãos, e agradecer a Deus, em especial pela Grace, pelo Ruela, de estar aí compartilhando o conhecimento que eles têm conosco. Que Deus sempre abençoe vocês dois e a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Bom, hoje a gente tem uma introdução que eu trouxe. Eu mandei um e-mail para vocês com material, e vocês viram que hoje eu mandei aí de novo, estou reenviando o e-mail, porque eu fiz umas pequenas alterações, porque tem pessoas que acompanham a aula com o material. Então, assim, para a pessoa saber que, mas não foi uma pequena mudança, não foi grandes coisas, não. A gente tem duas reflexões hoje para a gente fazer, que são importantes e tem tudo a ver com o assunto que nós estamos falando. Então, a gente vai compartilhar aqui uma reflexão do Emmanuel e uma reflexão que tem a ver com André Luiz e Joana, tá? É muito importante essas reflexões para a gente entender um pouco o passo que nós estamos terminando aqui, o assunto que nós estamos falando e o impacto que isso causa na nossa vida e em todas as vidas. Então, eu vou começar a compartilhar e, de novo, eu sempre falo, quem quiser interromper, fique à vontade.
Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, aula 41. Nosso curso vai até a aula 42, né, que é a próxima. E a gente vai começar com esta mensagem do Fonte Viva do Emmanuel. É uma mensagem que nós abrimos aqui no culto do nosso lar, nessa semana que passou, na anterior, não me lembro, mas eu falei, inclusive, com a Grace, não, essa mensagem, a gente precisa refletir um pouco sobre ela. E ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Então, a gente tem duas reflexões. A primeira é essa, que ele pergunta, estás doente? Então, o que o Emmanuel está nos falando é das nossas doenças. Doenças físicas, psíquicas, né? Todas as doenças em geral. Então, ele está falando, olha, nós estamos doentes. E a segunda reflexão é de André Luiz e agregado com o trabalho que nós vamos fazer aqui de Joana. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Fonte Viva, Emmanuel, estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5,15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Aqui você vê que já começa o Emmanuel, né? O Emmanuel é assim, ele já começa, né? Ele começa falando coisas que a gente, às vezes, não gosta, mas que tem profundidade. Então, ele está dizendo, todo mundo adoece. E aqui não estão falando de doença do corpo, e doença da mente, psíquica também, né? Problemas emocionais, todas essas coisas que a gente vem falando durante todo o nosso trabalho aqui nesse ano, né? E por incrível que pareça, parece assim contraditório, mas não é, raros que cogitam de cura real. Vamos entender por quê? Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. Então, ele já está sendo taxativo. Às vezes, a gente busca até o remédio para o corpo, para a doença física, mas isso não é a origem central da maioria das doenças. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Então, ele está deixando bem claro que o ponto aqui, não estamos falando de coração, né? Como símbolo, né, gente? É um símbolo. Procede do interior, do si, né? De lá que está vindo os males. O seu perispírito já está com todas as marcações necessárias a ser restaurada nessa existência, né? E essas marcações, nós falamos disso na memória, que estão lá no perispírito, podem ser doenças físicas ou doenças psíquicas, problemas mentais, podem ser diversos. Então, está vindo de lá, procede de lá. A mente é fonte criadora. Então, além disto que ele fala, que a maioria das nossas questões de doença, elas são procedentes lá de dentro do interior, e o perispírito, sendo mesmo um corpo, mas do plano espiritual, né, já traz dentro dele registrado aquilo que está constrangendo sua evolução. E ele vai querer colocar isso para fora. Isso tem que ser expurgado. E expurga-se através de quê? Das questões do corpo físico, que a gente vai perceber, né? E ele fala que a mente é fonte criadora, porque isso é um outro nível. O nível de quê? Que nós podemos, mesmo nessa vida, criar muitas doenças. Muitas das vezes nem vem lá do plano espiritual de outras vidas, vem dessa mesmo. Então, a mente como fonte criadora tem dois sentidos. Criar coisas boas ou criar coisas que não são boas. Depende do nível espiritual, o nível evolutivo da criatura. E ela pode criar muitas dificuldades, muitos tormentos, muito medo, muito sofrimento. Pode criar muita coisa. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Olha isso. Gente, ele está falando de uma coisa que a gente fala muito, e que eu falo para vocês que é muito importante, que é a identificação. A nossa identificação é o que gera tudo em nós, gera as vibrações, gera os pensamentos, as emoções, o que a gente pensa, o que a gente deseja. Ou seja, o desejo é o centro. Podemos dizer, não exatamente assim, mas para a gente entender que o desejo que existe em nós, em geral, de uma certa forma, aquele que é o mais forte, que é o que mais que comanda a nossa vida, é a nossa identificação. Então, ele diz assim, olha, o que você deseja, ou a sua identificação, vai plasmando em torno dos seus passos, né, aquilo.
E como a mente é fonte criadora, ó, vai entendendo, tem o coração, que lá tem os males que procedem de lá, já vem no perispírito a marcação. Tem a sua mente que também trabalha em cima disso, fomentando isso. Então, isso se torna a sua identificação, e na sua identificação ele diz, a vida vai plasmar em torno de seus passos. Vamos refletindo nisso aí. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgir as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Isso faz sentido para nós? Né? Primeiro, a frase de cima. Do que adianta você se medicar e você procurar até uma ajuda se você continua na tristeza, e na tristeza, e na tristeza, acabrunhado, quer dizer, chateado, e insubmisso ainda, rebelde. Tem muitas coisas envolvidas, né? Então, às vezes, você recebe até, pela misericórdia, você recebe um alento, um respiro, que é essa melhora momentânea, que pode ser duradoura, mas momentânea, porque muitas das vezes a pessoa, então, volta a fazer as mesmas coisas que fazia e volta à doença num nível maior. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem. Estar indignado com a violência, estar indignado com o mal, é um bem. Quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, cotidiana, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Então, entendo que nós entendemos que é estar indignado, mas estar indignado esporadicamente com algo, né, em que você pode ter uma ação, é uma coisa. Ficar indignado com as coisas e você não tem ação nenhuma, que diferença faz? A não ser a indignação, que não é uma coisa boa. Você se sente mal, você não gosta, você fica constrangido, você fica até com raiva. Então, se você tem uma indignação que é justa e construtiva, e você pode fazer algo, né? Pode fazer algo, orientá-la em serviço de elevação, muito bem. Se não, só vai te fazer mal. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. A pessoa que está, né, ele fala ali em cima de triste, tristeza e tal, mas o desalento, desalentado, perdeu a esperança completamente, desalentou. É clima anestesiante que entorpece e destrói, vai destruindo a pessoa. E que falar da maledicência ou da inutilidade com os quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Gente, essa questão aqui que ele vai falando de várias situações, vocês estão vendo, mas tem algumas que são muito evidentes, que são vícios. A pessoa fica viciada no modelo, no modus operandi. Ela fica viciada naquele processo, sempre assim, sempre assim, sempre assim. Você já viu aquelas pessoas, já conviveu com algumas pessoas assim, o convívio, já percebeu, né? Que está sempre como se fosse um disco arranhado, sempre está falando de uma coisa ruim, sempre tem um pessimismo, sempre está muito triste, sempre está com raiva, ou sempre gosta de falar mal dos outros, ou fofocar. E a gente vive num mundo onde você percebe isso sem muita raridade, é bastante comum você ver isso aí, em qualquer lugar que você vá. O que a pessoa está fazendo? Ela está se destruindo, ela está fazendo suicídio, né? E esse suicídio, ele é um suicídio inconsciente, muitas das vezes, e que ela vai descobrir isso depois de uma outra forma muito pior, né? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico? Quer dizer, que espírito vai te ajudar para você ficar equilibrado se você não sabe calar, nem desculpar, se você não ajuda, não compreende, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens?
Então, tá aí a receitinha. Você faz essas coisas, eles vão te ajudar. Não faz, por que ele vai te ajudar? Você não se ajuda. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto, que eu acabei de falar. Eles vêm socorrer, eles vêm ajudar, mas você não ajuda, não se ajuda, né? E você destrói as energias. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te forem emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Isso aqui é muito importante. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade. Está tudo em negrito esse aqui, porque esse aqui é o fechamento do Emmanuel, né? Guarda a lealdade ao ideal superior, que te ilumina o coração, e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Emmanuel. Essa mensagem a gente leu aqui no culto e eu achei muito interessante. Falei, não, a gente precisa passar essa mensagem para frente, porque ela fala... O Emmanuel está falando assim, olha, nós somos doentes e a gente faz essas coisas para continuar doente. Mas a gente tem que fazer essas outras para ficar bem. É exatamente isso que ele está falando aqui. Então, vocês têm o material no e-mail, depois vocês leem com calma. E procure no Vinha de Luz lá, no Fonte Viva, que você vai ver. Então, ele diz assim, olha, nós estamos doentes, ou seja, vocês estão doentes. E vocês querem continuar doentes. É isso que ele está dizendo. A gente é rebelde. A gente quer continuar fazendo os mesmos erros e ter resultado diferente. Cometendo os mesmos erros e querendo que os espíritos nos ajudem a ter uma vida boa. Vamos falar aquele negócio, né? O grupo do sem noção. Sem noção é assim, né? Sem noção, não é? E aí ele está dizendo, não é assim. Tem que fazer isso, isso e isso. Senão não vai mudar. Os espíritos vão te ajudar se você merecer o mínimo. Eles ajudam com uma direção, com um desejo, mínimo que seja, eles te ajudam, mas eles esperam o seu esforço, porque eles não têm opção de não ser desse jeito. Então, alguém quer comentar sobre a mensagem, alguma coisa que achou interessante, quer que coloque a mensagem na tela para falar, qualquer coisa a gente faz aqui, tá? Essa é a primeira reflexão. É uma mensagem realmente impactante. Eu li ela hoje à tarde, depois que voltou a luz, né? Porque a gente ficou um tempinho aqui sem luz. Aqui também. Você tinha mandado mensagem. E é realmente impactante. E o que eu acho que chama a atenção é que o remédio que ele propõe não é caro, né? Você encontra dentro de você mesmo, não é nenhuma fórmula milagrosa, entendeu? Depende muito mais de você buscar essa cura. É isso mesmo, né? É exatamente. E pior, né? Não é pior, né? É melhor. É melhor e é pior. É melhor. A gente sabe disso. Nós que somos espíritas sabemos disso. E o pior é a gente não faz. A gente é como se fosse assim uma atração. Existe uma atração e a gente que estuda aqui, a gente entende o andar de baixo, o andar de cima. A atração que os instintos, que o comodismo, que os vícios têm sobre nós é muito grande. É muito grande. Quem já teve algum vício físico simples, bebida ou algum tipo de droga ou algum tipo de bebida alcoólica, e drogas em geral, qualquer coisa. Quem já viveu com família ou já viveu por si, sabe o quanto é difícil vencer essas coisas. Só que esses vícios são vícios até mais simples de vencer. Os vícios que nós temos de outras vidas,
de emoções desequilibradas, de instintos, desejos instintivos, né? E hábitos e costumes e preguiça e todas essas coisas, e todos os vícios que nós adquirimos, esses são muito difíceis de vencer, porque eles estão estabelecidos há muitos séculos. Eles estão estabelecidos, se for no caso de instinto, há milhões ou mais de anos dentro de nós. Então, é um esforço muito grande. Esse processo é de esforço muito grande. E esse processo que eu estou falando de esforço muito grande vai ser a segunda reflexão que nós vamos colocar. Mas a Grace quer fazer um comentário aqui. Primeiro, Cecília, que bom te ver. Bom, você está aí, espero que sua mãe esteja melhor. Depois você manda notícias lá para a gente, tá? Tá, pode que ótimo. E amanhã estarei no centro, tá, gente? Amanhã de manhã, quem quiser me entregar as sacolinhas, já será a nossa última aula da gestante, semana que vem será a festinha. Bem, gente, em relação à página, essa página me impactou muito, porque a gente observa que muitas das nossas doenças, não só as físicas, sobretudo, mas aquelas doenças emocionais, aquelas doenças internas, e a gente percebe com muita clareza que nós somos os responsáveis, né? Que a gente não consegue, a gente às vezes tem consciência do que fazer, de como sair dessa situação, e a gente ainda somos espíritos ali, embrutecido, igual ele fala lá, endurecido, que não consegue, né? Como diz o Fred muito bem, o remédio está dentro de nós. Basta a gente ter aquela boa vontade, né? Então, é uma página realmente que vale a pena a gente ler. E ler mais uma vez, ler com muita atenção, para que a gente possa usar os medicamentos que nós temos dentro de nós a nosso favor, para que nós possamos deixar de ser tão doentes, né? Que ajuda, a partir do momento que a gente, de fato, quiser se curar, ajuda espiritual vem, né? Então, cabe a gente, foi falado lá também, depende da gente. Ninguém vai te obrigar a nada, né? Vai estar ali sustentando, apoiando, né? Mas o mérito tem que ser nosso, né, gente? É uma página muito bonita, então vamos nos esforçar para que nós deixamos de ser tão doentes, se não conseguirmos a cura 100%, mas que a gente possa dar um passo largo em busca da cura das nossas doenças, né? E que essa aula hoje, falando, que seja uma aula bem reflexiva, que a gente, cada palavra, cada coisa que trouxemos aqui, que a gente reflita, pensando assim, qual o impacto que isso teve. Eu uso muito essa palavra, que impacto que teve na gente, no nosso eu interior, né? Então, que a gente analise, para que a gente encerre esse ano com essa consciência dos benefícios que nós tivemos, né? Da nossa boa vontade de estarmos juntos aqui estudando, né? E a gente colher o fruto dessa boa vontade que tivemos ao longo desse ano. Então, vamos hoje, né, ter essa aula com bastante serenidade, mas com bastante seriedade também, e absorvendo cada informação que for colocada aqui, e a gente pensando, isso teve esse impacto em mim, eu já, com esse conceito, eu posso mudar determinadas coisas, né? E que nós realmente, o saldo seja bom dessas nossas aulas. É isso aí. Bom, nós vamos fazer a segunda reflexão. E a segunda, por que tivemos a primeira? Porque a primeira reflexão, ela é uma preparação para a segunda. Porque, como eu disse aqui nessa reflexão do Emmanuel, ele coloca claramente assim, olha, o Emmanuel, normalmente, ele é organizado para passar uma informação que, se a gente captar a maneira como ele organiza, você capta a essência da mensagem. E a essência da mensagem é, olha,
vocês estão doentes, de vários níveis. Aí é simples. E vocês não fazem força para deixar a doença de lado. Vocês têm vício nessa doença. Vocês querem curar, mas não querem. Querem curar, mas acham que ficou bom e faz tudo errado de novo. Ou seja, ele diz, vocês persistem. E fica esperando que algum milagre, que algo vai acontecer, mas não vai. Não vai. E aí ele fala, então, vocês têm coisas que precisam fazer. E aí ele vai enumerando para nós as coisas que precisam fazer. Ocorre que a lei divina, as leis, elas sabem disso. Claro, né? Sabem dessa relutância que nós temos de mudar, de transformar, né? Elas sabem. E aí ela nos dá alguns trancos muito fortes para a gente entender. E é disso que nós vamos falar agora na reflexão do André Luiz. Mas eu acho que o Alex quer colocar alguma coisa. Por favor, Alex. É justamente o que você está complementando agora, Ruela. Eu entendi no texto que a nossa grande dificuldade, ou seja, a doença que ele coloca, é a nossa vaidade, né? Que a gente não consegue, através da nossa vaidade, a gente não consegue... Na verdade, a gente identifica nossas falhas, os nossos vícios, mas a gente não consegue assumir e corrigir por conta da vaidade. Eu entendi muito, assim, através desse texto, eu entendi dessa forma, que a vaidade é um fator complicante, maior hoje, eu enxergo assim. Se a gente for colocar um tipo de vício, a gente vai segregar as pessoas. Essas pessoas são a vaidade. O outro pode ser a ignorância. O outro pode ser que é acomodado. O outro pode ser que não quer saber das coisas. Tem mil coisas, mas vamos falar assim, de uma forma geral, sem a gente especificar, e concordo que a vaidade é um problema grave, mas sem especificar, a questão que ele diz é simples assim, olha, vocês têm feito de forma errada. E tem um jeito. E ele coloca o jeito ali. Ele vai dando uma... Depois vocês vão ler em casa, eu não vou ler de novo. A listinha que ele coloca de uma maneira de você, né, começar um processo. Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas sabem quando estão erradas. Não, a maioria não sabe, não. A maioria sofre, é inconsciente, é ignorante, vai indo e vai tentando de todo jeito, vai tentando de todo jeito. Mas eu quero entrar na segunda reflexão para a gente não perder o gancho. Tá? Então, pensa assim, nessa primeira reflexão, o ponto central ele diz, vocês estão doentes, vocês fazem as coisas erradas, pensam que quer curar, mas não quer, vocês não procuram entender o porquê, e continuam fazendo as coisas erradas, e que sofrem e pensam que alguma coisa vai acontecer e não vai. Está muito claro, não vai. Só se você tomar algumas atitudes que vai. Aí as atitudes ele coloca no final. E aí eu estou dizendo, mas mesmo isso não é suficiente. E aí acontecem algumas coisas na nossa vida, e eu vou explicar o que é uma mensagem do André Luiz, e vou explicar como é que isso acontece com todo mundo. Tá? Então vamos voltar lá. Gente, é aquilo, eu estou aqui pensando no que o Alex falou, dessa questão da vaidade, e eu ainda observo uma coisa que é muito comum acontecer em nós, a gente reconhece as nossas doenças, as nossas falhas, a gente sabe que aquilo não faz bem, mas nós temos uma condição tão assim, tipo, jogando contra nós, que a gente tem prazer. É vício. Né? É vício. É vício, né? Aquela dependência, a gente sabe que quando você consegue se libertar daquilo, você vê que realmente te fez um bem enorme, mas a maior parte das vezes a gente não consegue. A gente quer sabe, aquilo não está me fazendo bem. E mesmo assim, a gente persiste naquela situação. Né? Então, é hora da gente até sofrer o processo da abstinência, né? Que às vezes é doído você se libertar daquelas coisas, dos vícios, né? Mas depois é um alívio enorme, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso. Né? Olha só, interessante. O cúmulo Ruela, desculpa interromper. Não, pode falar, por favor. O cúmulo da vaidade, às vezes, a gente culpa o outro porque a gente não consegue se corrigir. Então, a culpa é do outro, nunca é nossa. É o outro que não deixa eu evoluir, é o outro que não deixa eu me corrigir. A culpa é dele, não é minha.
É por isso que eu sou nunca é assim. o outro, né? Exatamente. Gente, é assim, a Grace falou uma palavra que é a chave do que nós vamos falar agora. Ela falou uma palavra chamada abstinência. Todo mundo sabe o que significa. Algumas pessoas que já tiveram vícios físicos já passaram por isso. E o que eu vou dizer para vocês é exatamente isso que Deus faz conosco. A lei divina em toda vida, mudanças de vida, ele cria em nós um sistema de abstinência muito doído. E aí nós vamos entender o que é isso. Para todo mundo acontece isso, em graus diferentes. E aí nós vamos pegar como exemplo o André Luiz. Então vamos lá. Capítulo 1, Nosso Lar. Depois vocês podem ler que é o capítulo 1, o título é Nas Zonas Inferiores. Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, então o André Luiz está relatando no livro, ele passou pela zona inferior, ele não está falando disso quando ele estava lá, porque ele já tinha saído, né? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhava-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo, não chegava a cair definitivamente em absoluta exaustão. Vamos falar aqui uma coisa. Primeiro, ele está falando da capacidade intelectual que ele tinha. Ele é um homem com nível intelectual, cultura muito grande. E ele está dizendo que tudo isso, diante da realidade, quando ele fala realidade, é o mundo espiritual que ele estava ali. Ali era a realidade. Ele está dizendo que aquilo não era nada. Era bolhas de sabão levadas ao vento. E que ele dizia, se ele estava louco, mas a consciência dele falava para ele, não, você não está louco, né? Você está colhendo as coisas da experiência material. E continuava as necessidades fisiológicas. Quer dizer, as coisas estavam num nível tal, fome, não tinham o que comer. Era muita fome, era muita sede. É que se você pensasse em termos materiais, já estava morto. E ele dizia, mas eu não caía definitivamente em absoluta exaustão, que é o que ele queria. Queria pagar. E ele fala isso, ele diz assim, atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, ou não ser, ou seja, não existir. Olha o nível que chegou. Ele, com tudo aquilo, ele achava que era melhor não ter razão, perder a razão, ou nem existir, o não ser, não existir, era melhor do que o que ele estava vivendo. Sabe o que é isso? É abstinência. Essa é a abstinência, que todos nós, em geral, vai passar. Se a gente não aprender, se a gente não compreender o mínimo das coisas, se a gente for viciado e teimoso, como diz, agora volta lá no Emmanuel, se a gente persistir com tudo que a gente sabe, é claro que a gente não virou santo porque a gente conhece tudo isso que a gente conhece, que é pouco, mas para nós e para a maioria que estão aqui é muito, se a gente não aprender algo e fizer o mínimo, nós vamos passar por uma abstinência. E essa abstinência é a abstinência de nós mesmos. Sabe por quê? Porque vocês lembram que nós estudamos, deixa eu passar aqui, o Livro dos Espíritos, as leis, todo mundo lembra, todas as leis. Tem uma lei chamada Lei de Destruição. Lei de Destruição. E eu peguei só 2 perguntas para a gente entender o que eu estou falando aqui. Questão 728 do Livro dos Espíritos. A destruição é uma lei da natureza? Resposta dos Espíritos. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos.
Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Gente, olha para essa pergunta e pensa no André Luiz, que queria morrer, mas não morria, que queria acabar e não acabava. Vocês estão entendendo a pergunta? Se ela é necessária, por que a natureza os cerca de meio de preservar e conservar? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e se reproduzir. Olha isso que está aqui. Ele não chegava a cair definitivamente em absoluta exaustão. Existe uma lei divina que fazia com que ele continuasse consciente. Não, ele tem que continuar consciente e sentir. Ele tem que destruir. Entende isso? Tem que haver uma destruição de algo que tem que ficar para trás. Se não tivesse esse processo de destruição, talvez a gente não tivesse o André Luiz falando isso para a gente. Compreende? Essa destruição, essa passagem pelo umbral, que falam que é 8 anos, mas eu já ouvi pessoas que são estudiosas dizer que em outros lugares comentam que não é 8, foram 4, não importa. O ponto é, se ele não passasse por aquele processo de destruição, e a destruição foi do quê? Daquele médico, né, que tinha suas dificuldades, que tinha uma vaidade, não é? Está aí o nosso amigo trazendo a vaidade, que tinha problemas na área sexual também, tinha problema de vícios, mas tinha algumas virtudes, né? Ele tinha que destruir isso dentro dele, ele tinha que cair a ficha, e ele começou a falar ali. Tudo que ele conhecia era pequenas bolhas de sabão. E chegava ao ponto máximo de que ele preferia a ausência da razão, o não ser, não existir. Vamos um pouquinho mais. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. O que ele está falando, gente? O que é uma flor de estufa? Flor de estufa é uma flor protegida, numa estufinha bonitinha. Dá para entender isso? E uma flor no campo, as intempéries, o vento, a chuva, o sol. Entende a diferença? Então, enfim, como ele fala, ele era uma flor de estufa. Não suportava agora o clima das realidades eternas. Ele não estava desenvolvendo nada, não desenvolveu os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar, de comodismo, né? Não adestrara órgãos para a vida nova. Vocês já ouviram uma coisa, só para colocar aqui no meio, para a gente entender isso de uma forma assim, análoga, bem análoga, mas que dá para entender? Vocês já viram falar que cachorro de raça costuma ficar doente, morre, cachorro de rua dificilmente morre, dificilmente fica doente? Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque o cachorro de raça é uma flor de estufa. Flor de estufa faz pessoas que não se deixa envolver em situações de aprendizado, foge do problema, foge da dificuldade, não se envolve com as questões de aprendizado da vida. Sufoca-os criminosamente. E a vida vai nos apresentar o quê? O que vocês acham que a vida nos apresenta? Não apresenta uma estufa para nos proteger? Não. A vida vai nos apresentar as dificuldades, vai nos apresentar situações para adestrar os órgãos para a vida nova, que é o que precisa acontecer. Então ele fala, era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que restituída ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impiedosos tufões. Ó amigos da terra, agora o André falando para nós. Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Olha o que a gente fala, gente. Preparar o campo, o nosso local de semeadura, né? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorares depois. Vamos ligar agora a primeira reflexão. Emmanuel, estás doente. É pergunta, mas é uma afirmação. Eu já coloco na afirmação. Nós estamos doentes.
E vocês continuam doentes porque vocês gostam de ficar doente. Vocês não gostam, mas na verdade gostam. Vocês continuam fazendo as coisas erradas. Vocês querem não estar doente, mas continuando fazendo a coisa errada. É isso que ele está dizendo. Ó, vocês querem a cura, querem o milagre, querem um gênio que venha ajudar vocês, querem tudo isso. Mas vocês querem isso, mas continuar a fazer o que não deve. Os erros, a maledicência, isso, aquilo, os vícios. Aí ele diz assim, não dá. Ele fala bem claro, não dá. Isso não existe. Não tem gênio milagroso, não tem nada disso. Se você não mudar e criar uma rotina, se você não fizer essas coisas que ele elenca, não vai ajudar. Aí vem o André Luiz e fala para nós um recado vivido por ele. Ó, a vida vai criar abstinência para todos, sem exceção. E vai ser doída, vai ser demorada, vai ser de várias maneiras. E nesse mesmo livro, ele conta o caso muito interessante de uma senhora idosa, uma velhinha, eles chamam ela até no livro de velhota, onde eles vão lá, o André Luiz, mais os mentores dele e tal, vão resgatar pessoas num lugar muito ruim, muito difícil, né? Um umbral, uma situação muito difícil. Resgata vários, resgata uma velhinha. Aí o André Luiz achou aquilo estranho, que a velhinha parecia calminha, tranquila. Aí começou a conversar com ela e se entreteu com a conversa, ela falando de Jesus, falando disso, falando daquilo. Aí teve uma hora que o mentor do André Luiz chega para ele e fala assim, cuidado, meu amigo, você está sendo envolvido e você não entende o que está acontecendo aí. Você pode perder a sua noção, deu uma chamada nele. E aí depois o cara fala, ela é uma velhinha, tinha uma religião, mas sabe quanto tempo ela está nesse lugar aí? Tem 60 anos que ela está aí. Ela está desde da época em que ela tinha escravos, essa mulher tinha escravos. Ela era religiosa, rezava, ia à missa, fazia tudo isso. Mas na época da escravidão ela tinha escravos. E ela tratava os escravos como um escravo. E ela achava que era certo. Às vezes mandava bater nos escravos, às vezes separava a filha do pai, aquelas coisas que a gente sabe da história de escravos. Prendia no pau para bater. Mas ela achava que era isso. Estava certo, ela não tinha consciência que aquilo estava errado, porque na cabeça dela, ela era religiosa da igreja, na missa e tudo bonitinho. O que ela precisava? O que ela precisava? Né? Ela precisava exatamente de ter algo forte na vida dela que durou 60 e poucos anos, em situação muito pior do que André Luiz. Uma abstinência forte. Ela tinha que ter essa abstinência. Sofrer aquilo para cair a ficha dela, de que ela fez errado, que aquilo estava errado. Senão ela ia continuar. Entende a situação do Emmanuel e do André Luiz na nossa vida? O Emmanuel está dizendo, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo que vocês não sabem que estão fazendo as coisas erradas, e se sabem, acha que pode conquistar a mudança, a transformação, sem mudar isso? Não vai. E o André Luiz mostra cara a cara para nós a vida dele. Ó, olha as coisas que eu fiz, que eu achava que estava tudo bem, um homem de bem, muito dinheiro, herança e tudo mais. E agora? As coisas que eu fiz me levou a isso. Então passou pela abstinência. Quem quiser comentar, conecta as duas coisas para a gente entender que isso é coisa da vida nossa. Agora e quando desencarna, e quando volta, e quando desencarna. Isso é coisa da nossa vida, que ocorre com a maioria das pessoas. Lembre da palavra abstinência aí. Vamos lá, Angélica. Eu entendi assim, ele nos dá um alerta, né? Eles nos dão um aviso, um alerta do quão é importante a nossa mudança. A oportunidade que a gente tem de estar aqui e fazer tudo o possível para mudar. Agora, é difícil, porque nada vai ser fácil, mas aos pouquinhos a gente tem que tentar mudar, porque aí vem o André Luiz e fala, né, com tudo que ele viveu, né, na vida na Terra, né, tudo bem, foi tudo muito bom, tudo certinho, tá, para ele. Quando desencarnou, ele acabou chegando no umbral, né, foi para o umbral e ali ele teve que passar por sofrimento para poder entender tudo o quanto que ele tinha que
se libertar de tudo que ele estava, né, que ele fez, que ele trouxe, levou, no caso, né, para o plano espiritual. Então, ele tinha que se libertar, não é destruir, mas se libertar das coisas que ele... Porque a consciência dele estava cobrando. O mesmo vai acontecer com a gente. Porque se a gente achar que a gente vai, vou desencarnar, mas como eu faço tanta coisinha boa, isso, aquilo, né? Faz uma caridade, eu ajudo as pessoas, eu faço prece, isso, aquilo, aí eu desencarno e acho que isso aí já é o suficiente para ficar num lugarzinho bonitinho lá do outro lado. Não vai ser, a gente sabe que não. A gente sabe que nós vamos ter a cobrança vai vir da nossa consciência, nós vamos ter que passar por nessa situação que o André Luiz passou. Lógico que cada um é cada um, mas vai ter que passar e nós vamos ter que... Então, eu acredito assim, eu não sei, né, que eu acredito, eu estou entendendo assim, o Emmanuel vem para alertar, né, nos orientar, alertar, e o André Luiz está mostrando como é a realidade lá. Não sei se eu falei isso. Ô, Angélica, você pegou bem, assim, trocando em miúdos para ficar muito gravado na nossa mente. O Emmanuel fala da nossa vida, que nós estamos doentes, que a gente está doente porque... Já viu aquela história que fala assim, por que que o sapo não lava o pé? Vocês sabem por quê? Por quê? O sapo não lava o pé, não lava... Fala! Porque não quer. Porque não quer. Entendeu? É isso. O nosso problema é esse. É só por isso que a gente... Então ele diz, ó, vocês estão doentes, vocês estão fazendo coisas que levam vocês a ficarem doentes, aí é 1 milhão de coisas, vaidade, orgulho, aí tudo aquilo que a gente já sabe, que não precisa repetir a lista. Só que vocês querem viver no bem bom, como dizia o cara lá em Minas Gerais, a pessoa não trabalhou e já quer massagem, né? Então, se a pessoa quer aquela história... Então, a pessoa não fez nada e já quer ir para o nosso lar, que ainda é uma região umbralina, hein? Mas a pessoa pensa o quê? E cadê a abstinência? Porque a abstinência é que vai provocar o choque, vai cair doído para você perceber aquilo tudo foi besteira mesmo, não é possível, e você ter força para reagir. Porque se você ficar só nessa batidinha de leve que a gente fica aqui na encarnação, devagar, estou sabendo, tudo é bom... Não é suficiente. Então, a lei divina é muito justa. Desencarnou. Meu amigo, você tem coisas aqui que você fez, que você pisou na bola, entendeu? Vamos na abstinência aqui? Vamos aprender com a abstinência? É assim. E a abstinência, entenda, todo espírito evoluído que veio aqui no planeta já fez abstinência aqui. Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Buda. Não conheço nenhum que não fez. Realmente evoluído, desse nível, todos fizeram abstinência aqui porque sabia que isso era importante, porque a matéria te puxa, né? Vamos lá, então, agora, quem é que está aí? Cecília? Vamos lá, Alex. Está na fila. Então esse texto do Emmanuel, complementando com o do André Luiz, você falou todos aí os missionários e eu vou trazer o Paulo, porque acho que Paulo é praticamente o que ele viveu na matéria, a questão da destruição, da abstinência. Paulo é o nosso exemplo. Então, a questão de Paulo traz exatamente o que os dois textos estão trazendo, né? Na matéria, na abstinência, né? de destruir o que ele identificou que era necessário e Paulo cumpriu a missão, né? É isso aí. Paulo é um exemplo de igual esses que eu falei, né? Tem muitos, mas eu citei alguns. São espíritos que tiveram abstinência aqui e sofreram por isso, né? É isso aí. Vamos lá, Cecília. Eu acho que você pediu para relacionar a palavra abstinência, então eu estou relacionando aqui com vícios, né? Para a gente destruir um vício, a gente é inevitável que a gente passe pela abstinência. Sim, exatamente. Se você tem vício, quer dizer, viciado. Como é que você acaba com o vício? Tem que ter abstinência. Tem que ter abstinência. E Emmanuel
está assim, mostrando alguns caminhos que, vamos dizer assim, que seja assim os nossos primeiros passos. Porque, assim como o André Luiz mostrou aí, a abstinência, ela pode ocorrer aqui, como você falou, mas também pode ocorrer no mundo espiritual. Quer dizer, né, vai ser cada um no seu tempo. Agora, se não me lembro, essa que você citou aí, esse caso que você citou da senhora que tinha escravos e que já fazia muito tempo que estava, não tinha entrado em abstinência. Porque ela acreditava ainda que todos, não é isso mesmo? Eu não estou bem lembrada. Ela acreditava que todos ainda, que ela teria escravos ainda, que parece que tem um lance assim. Então, quer dizer, nesse caso, ela não tinha despertado, ela não tinha ainda, né? Não é isso? Na verdade, se você pegar lá as Eu não falas lembro direito. que não são muitas, você vai perceber que ela sofreu demais, que ela não aguentava mais o sofrimento, que o sofrimento era muito grande. E ela viveu 60 ou 70 anos lá. É um absurdo. Então, a abstinência dela foi esse processo de dor, talvez preparando ela para entender as coisas, porque ali onde ela estava, ela não ia entender, ela só ia sofrer. Sim, sofrer. sim. Como o André Luiz era uma pessoa mais culta, intelectual, estava de posse da consciência, ele refletiu também naquilo e viu que aquilo tudo estava acontecendo com ele é porque ele não fez algumas coisas. Talvez aquela mulher não percebeu isso, mas ela já tinha sofrido tal, tipo assim, preparou a carne dela para entender as coisas melhor, né? É muito interessante, é muito aprendizado aí, realmente. Obrigada. Vamos lá, o Nicolete. Boa noite, pessoal. Então, cara, foi incrível ouvir isso aí, todo esse começo de aula, sabe? Porque eu acabei lembrando, cara, de que eu tive um sonho desse tipo. E, assim, foi um sonho muito lúdico mesmo, assim, que me prendeu, cara. Então, eu acabei de lembrar, Ruela, que eu tive um sonho assim, cara, e foi impressionante, porque eu tava num canto e eu já tava ali há muito tempo. É como se eu tivesse aprisionado naquele local e dependesse realmente de mim para sair daquilo lá. E tinha pessoas, né, tentando, me orientando sobre onde eu estava e o que eu tinha que fazer, e eu não conseguia assimilar aquilo, cara. E aquilo era um sofrimento angustiante, entende? Então eu sofria exaustivamente. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas demorou até que, sei lá, minha consciência começou assim a pensar de uma forma diferente e aquilo foi se dissolvendo e eu fui me libertando daquilo até sair. Mas assim, exatamente dessa forma aí que você comentou. É incrível um negócio desse. Eu fui lembrar disso agora, tô até rindo aqui porque eu comecei a lembrar e tem tudo a ver com aquilo que eu tinha sonhado, sabe? Então, imagina aí, essa senhora, por exemplo, aí. E isso pode ser um dia, né? A pessoa viver um momento desse, ou 80 anos, cara, é uma vida. E são várias vidas até, tem gente que não vive nada praticamente. Imagina ficar, tipo, numa bolha ali, refletindo e tentando, de alguma forma, sobressair aquilo ali, né? É muito sofredor, cara, muito sofredor. Se é que realmente alguém tem que pagar mesmo da forma que é, dessa forma aí para se regenerar, ou pagar por um mal cometido, é muito sofrido. E paga, viu? Porque imagina tudo que a pessoa assim, passa nisso. A ideia não é pagar pelo mal cometido. Quando você fala de abstinência, você, não, na verdade, não está pagando pelo mal cometido. Você está sofrendo porque você está deixando o vício para trás. Ah, entendi. Se você está deixando o vício para trás, a dor da abstinência é uma coisa boa. É fundamental, porque se deixa o vício para trás, significa que você está em processo de destruição. Destruição, por isso que eu mostrei a lei de destruição. Destruição, você viu que ele fala lá? Destruição para transformar. Isso é muito importante. Tem uma passagem muito interessante que eu já contei aqui, mas tem tudo a ver, que é do livro Bhagavad Gita, de Krishna e Arjuna. E é muito interessante que os dois estão assim na beira de um rio, e o Krishna olha para o Arjuna e fala, vamos atravessar, pega a barca aqui que nós vamos atravessar, nós temos que ir para o outro lado. Não, agora é como se fosse assim, é do outro lado que a coisa vai acontecer, até aqui já foi. Aí eles atravessam, mas demora muito.
E o Arjuna começa a limpar a barca, lustrar a barca bonita, não sei o quê, até que eles chegam do outro lado, e aí o Krishna desce da barca, olha para o Arjuna e fala, vamos? Aí o Arjuna vira e fala, olha para trás, fica olhando para trás, olha para a barca, e fala para o Krishna, mas não é melhor a gente guardar a barca para se uma hora precisar, né? Aí o Krishna fala, não, acabou, isso já foi. Agora é outra vida, é outra coisa. E é isso, os vícios não tem como você vencer sem abstinência. E a abstinência é a proposta da vida, da lei divina, para quando a gente está aqui e para quando a gente desencarna. Principalmente quando desencarna, por quê? Todos que desencarnam enfrentam algumas coisas comuns. Por exemplo, a consciência fica mais aguçada. Então aparece aquele perturbação, aquele tormento das faltas feitas, das lembranças, tudo vem, tudo vem. E aí vem o processo da abstinência que vai fazer você sofrer um pouco, não por sofrer, mas porque a abstinência é para deixar aqueles vícios. Você vai ter que deixar. Você tem que deixar, não tem jeito. Alguém mais aí? Você quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos lá mais um pouco? Bom, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Aí vocês vão lembrar, só aqui para fechar, da lei de destruição e do capítulo 12, que lembra dessa matriz? Onde que ela se relaciona? Se relaciona com as bem-aventuranças, com sede perfeita e buscar e achareis. Olha só, quem estudou o curso todo sabe o que significa essas bem-aventuranças aqui, que é um mapa. E nesse mapa, os primeiros degraus são degraus de deixar os vícios, deixar, né, bem-aventurados aflitos, que sofrem perseguição, ou seja, deixar os vícios, e buscar e achar significa o quê? Você fazer aquilo que o Emmanuel está falando, busque a melhoria, busque a saúde, busque a cura de verdade, você vai encontrar. Ok, a gente está nesse assunto. Eu pedi para que vocês lessem isso aqui, não sei se vocês lembram, que nós chegamos no final da aula passada com isso, e eu falei, eu não vou ler tudo isso, né? Então também não pretendo ler tudo isso hoje, quero dar só uma passada rápida, que fala das sementes, e quando fala da semente, nós estamos falando disso aqui, as sementes, a base de dados, que nós já falamos disso aqui, já falamos da maioria disso aqui, praticamente todos já falamos, então as ferramentas, as sementes e a memória, onde você vai cultivar as sementes, né, com as ferramentas. Então, isso aqui tudo já foi falado, vamos falar um pouquinho mais depois. Mas aí vem os conceitos. Aqui, basicamente, são os conceitos, tá? Eu não vou ler todos, porque muitos a gente já falou muito, mas eu sugiro que quem não leu, que leia isso com calma, porque a gente ainda tem a última aula, se a pessoa tiver dúvida, pode mandar pelo WhatsApp, pode na última aula falar, olha, aquele item lá não entendi, tá certo? Então, o que está falando é assim, as sementes são doações do Criador à criatura nos ervos da evolução, tá? Então, o que acontece? Todo ser recebe sementes. E no caso do ser humano, a primeira semente foi o quê? A razão. Então, a razão é a primeira semente a se apresentar ao ser humano, quando ele sai da animalidade, né? E como é que você cultiva a razão? Então, você tem a semente e tem o cultivo. O cultivo da razão é desenvolvido com um nível de cultura e educação. Então, você precisa ter uma base dentro de você, você precisa ter um colchão de compreensão das coisas. E isso um pouco da educação e a cultura faz. E aí você vai buscar o quê? Uma certa intelectualidade, tá vendo? Tudo aqui está girando ainda no primeiro nível. E as ferramentas para trabalhar isso, que nós já falamos, né? A gente desenvolver raciocínio, a gente desenvolver senso crítico, tudo isso. Todo esse processo é o desenvolvimento da razão, da semente da razão. Você tem sementes divinas, imaginação e intuição. Por que imaginação e intuição está vindo logo depois da razão? Porque a razão, ela tem limite. Qual o limite da razão? É a própria razão. A razão, ela fala de quê? De coisas racionais. E é importante, é fundamental. Mas se você ir para o extremismo, que é o racionalismo, você congela. Congela onde? Você não vai para o lado espiritual, você fica no processo científico. Então, a razão tem um nível de importância, ela segue muitas encarnações, segue muitos processos de evolução, mas depois você precisa aprender a trabalhar com a imaginação e intuição. A imaginação e a intuição, ela basicamente cobre a razão, junta-se a razão para um nível maior, tá?
Então, essas duas sementes apoiarão a razão mais desenvolvida e levará a mesma razão a outro patamar, pois a intuição será quase que substituta da razão, onde no ser sobrevivente quase humano, a razão, quando trabalha bem, fixa-se nos detalhes, ou seja, analítica. Mas quando mais desenvolvido, o ser passa a ter uma capacidade racional para elaborar sínteses sobre a vida e o processo de evolução. Aí, quando fala sínteses, conceitos, de textos, de afirmações, que a pessoa vai descobrindo por si, pela intuição da espiritualidade e a própria imaginação. É um nível maior. E ele vai conseguindo, em uma palavra, em um texto que ele mentalmente elabora, aquilo define uma coisa imensa. Quer ver? Eu vou dar um texto para vocês, uma frase curta, boba, mas que tem por trás disso, tem uma compreensão enorme da filosofia. Diz assim: a morte nunca alcança a vida. A morte nunca alcança a vida. É uma frasezinha, né? Não, se você começar a pensar nisso, você vai entender um processo que tudo é vida, e que a própria morte é uma destruição de transformação de vida. E tem muito mais coisa por trás disso. Isso é um processo intuitivo, imaginativo, que complementa a razão. A razão não entra nesse processo espiritual, entra no nosso caso, que somos espiritualistas, mas, em geral, não vai muito, né? Ferramenta para cultivar a semente da razão, a semente da imaginação e intuição. Ele diz assim: a busca da espiritualização, pois tanto a imaginação quanto a intuição tem um paralelo com o mundo e as influências do plano espiritual. Então, é envolvimento com o plano espiritual, criação primeiro do processo racional, né? Senso crítico, discernimento, aí você se envolve com o plano espiritual, a intuição chega e você começa a criar sínteses, e sínteses são coisas maravilhosas. Estou dando uma passada rápida, porque eu entendo que vocês já deveriam ter lido isso no detalhe, e se não leram, leiam. As virtudes. As virtudes são as sementes mais importantes, que são as coisas que mais nós precisamos desenvolver, porque elas vencem os vícios. Podemos listar muitas virtudes, mas vamos usar mais as comentadas, que é na visão de Platão e de Aristóteles. Por exemplo, justiça, bondade, humildade, fortaleza, fé, coragem, temperança. Essas são as mais tchan, né? Então, e outra coisa, se você pensar na virtude da justiça e da bondade, é a mesma coisa, por incrível que pareça. Você não consegue ser bom sem ser justo, você não consegue ser justo sem ser bom. Isso é incrível. Se você for lá no conceito de virtude, de justiça e bondade de Platão, você vai ver que praticamente é a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa. Quais são as ferramentas para cultivar as sementes das virtudes? Então, primeiro você tem que entender que são muitas virtudes. E as virtudes têm os vídeos que eu falei para vocês, das virtudes, que vai mostrando as virtudes básicas, as medianas e as mais elevadas. Cada nível desse tem um processo de desenvolvimento. Tem um processo de desenvolvimento. E elas são contrárias aos vícios, às paixões e toda a sorte de automatização criada para o nível de sobrevivente quase humano. Tem que fazer exercícios diários. Não tem jeito, gente. Exercícios diários, todos os dias. E lá no vídeo a gente fala de como a gente trabalha com isso. Sentimentos. Aí é a história interessante. Sentimento e emoção, muita gente mistura as coisas, mas são coisas completamente diferentes, né? Os sentimentos não estão jungidos às emoções, pois emoções são relativas à fortaleza do sobrevivente quase humano. É a fortaleza nossa, desse nível que nós estamos, né? Ou seja, fortaleza de sobrevivente reativo, como nós fazemos em nossos mundos. Hábitos, instintos e reações emocionais são características de espírito do estágio inicial de nossa evolução. Mas sentimentos são oriundos de um trabalho consciente, não tem hábito, não tem repetição. Consciente, perseverante. Estar conscientes ou acordados é uma condição básica para qualquer área de desenvolvimento humano, psicológico ou espiritual. E os sentimentos podem ser descritos em algumas classes, por exemplo, éticos, estéticos e metafísicos. Em geral, são esses. O que são os sentimentos éticos? São as virtudes, em geral. Todas as virtudes são sentimentos éticos. Como é que você desenvolve virtude? Por acaso, por hábito? Não. Você precisa estar consciente. São desenvolvimento consciente. E os estéticos estão relacionados ao quê?
O sentimento estético está relacionado ao sublime, à beleza sublime. É quando você se encanta com a natureza e você percebe coisas por trás disso. Não só a beleza física da natureza, mas o que está por trás disso. Os sentimentos metafísicos são aqueles sentimentos... E no vídeo que nós fizemos de virtudes, a gente fala disso aqui e mostra exemplo, tá? Os sentimentos metafísicos estão relacionados ao plano da espiritualidade, a sua ligação com Deus, com o espiritual, né, com a prática da crença na vida espiritual, e como buscar o despertamento de si, né, isso que nós estamos falando aqui, a devoção, a fraternidade, e se envolver com o próximo, tudo isso são sentimentos metafísicos. E as ferramentas para cultivar é a observação, é estar num nível de sentimento, é sair das emoções, quer dizer, lembra do trabalho com as emoções? Tudo aquilo precisa ser feito primeiro, para depois entrar aqui. Né? A inteligência é uma semente muito poderosa e conquistada muito, muito depois de muita coisa. Né? A limpidez de visão da inteligência pressupõe a calma das paixões e a liberdade do espírito. Inteligência é a capacidade de separar o supérfluo do transcendente, determinando-se a viver segundo a parte transcendente. Essa palavra provém do intelligere, leitura interior, recolher dentro, relacionado a todos os conceitos de discernimento, ou seja, é saber separar o joio do trigo, separar o que é de César, o que é de Deus, separar o que é do atemporal do temporal, separar o que é bom, justo, né? E fazer isso. Não só separar, aprender, mas fazer isso. A inteligência não é intelecto, né? Porque o intelecto trabalha com os pensamentos, a inteligência não é razão, pois a razão relaciona os pensamentos, mas a razão, com sua ferramenta do pensamento, procura meios para chegar à inteligência através do intelecto. Quer dizer, sem ser nenhuma das duas coisas, a inteligência pode utilizar o intelecto e a razão. No entanto, nem toda razão conduz à inteligência. A inteligência não é das estruturas da mente ou humanas, mas que é a estrutura por excelência, a que procura equilibrar todas as outras. Quando você chega no nível de inteligência, você não tem que mais se preocupar, razão, discernimento, você não tem mais isso. E como é que você chega? Qual a ferramenta para chegar à inteligência? São 3 coisas. Primeira, a dessubjetivação. O que é isso? Dessubjetivação. É eliminar quase que totalmente a subjetivação da sua vida. O que é subjetivação? É a sua opinião pessoal das coisas. Todo mundo tem uma opinião diferente, porque é subjetivo. Isso é subjetivo, porque eu penso assim, você pensa assado. Essa é uma visão torta do ser humano. Tem alguns casos muito específicos, ok, mas essa é uma opinião torta do ser humano. Então, o que está escrito aqui embaixo? Na teoria do conhecimento, a subjetividade é o conjunto de ideias, significado e emoções que, baseado no ponto de vista do sujeito específico, e, portanto, influenciada por seu interesse e desejos particulares. Em oposição, a objetividade produz o que se pode ser verificado por diferentes sujeitos. Ou seja, temporal a temporal, uma coisa de opinião do fundo da caverna e outra coisa, fundamentação. Ou seja, a subjetivação, né, a dessubjetivação, é quando as coisas não são de opinião específica de alguém, elas são coisas mais universais. Então, como chegar à inteligência? Começar a praticar a dessubjetivação. As forças emocionais perniciosas, lógico. Se você vai buscar inteligência, tem que passar pelo senso crítico, o discernimento, quer dizer, já foi no outro nível lá em cima, mas você tem que trabalhar com as forças emocionais perniciosas. Conhecer as emoções, reações que nos enredam em nossas vidas, forças que aparecem repentinamente, por exemplo, mau humor, resposta rípida, reações interpretativas. Tudo que eu falei, gente, ficar chateado, ficar triste, ficar com raiva, o argueiro e a trave no olho, né? Tudo isso são trabalhos preliminares, muito fortes que precisamos fazer para depois enxergar na semente da inteligência. Além de controlar a imaginação. Se você deve sonhar, deve imaginar, claro, isso é muito saudável. Mas se isso tomar o seu cotidiano e começar a ser todos os dias, significa o quê? Que você está abrindo um processo de desequilíbrio mental e emocional. Ok. Tem a sabedoria, eu vou deixar para vocês lerem em casa.
tem a parte do discernimento e raciocínio, que eu já falei, aqui só estou repetindo, depois vocês podem ler, e tem a identificação, que eu já falei muito, né? A identificação eu já falei muito, é aquilo com que você se move, né? E qual é a ferramenta para que você desenvolva o processo evolutivo do ser como um todo? A identificação. Então, a identificação, você precisa começar a ter senso crítico, discernimento, intuição, buscar o espiritual, não é isso? Tudo isso. E começar a aprender a não criar separatividade, coisas limitantes, preconceito, julgamento, tudo isso que separa, que limita, né? Isso tudo vai te criar um problema de identificação de um nível espiritual maior, porque você vai se identificar com coisas pequenas. Hoje existem muitas identificações de separatividade no mundo, como se fosse uma coisa comum. Um dia nós vamos falar que era normose. Sabe o que é normose? Lá em Roma, aqueles que brigavam em Roma, como é que eram os gladiadores? Os gladiadores matavam, faziam crueldade, todo mundo batia palma, aquilo era uma normose. Como assim? Virou normose, mas era comum, normal. Hoje a gente sabe aquilo, é uma coisa odienta, era uma doença que eles tinham. Hoje nós temos muitas doenças no nosso mundo em que a gente vive e para nós está tudo bem. Lá na frente nós vamos olhar para aquilo e falar, gente, era doença, aquilo era normose, né? O apego excessivo à própria família, à pátria, à raça, os fundamentalismos, a separatividade, o rico, o pobre, todo esse processo de separatividade, né? De separatividade é uma doença. Lá no Emmanuel, as doenças. Estás doente? Nós estamos muito doentes, né? Como é que a gente faz? Então, a identificação desses seres aqui é do fundo da caverna. Isso causa todos os males e guerras do mundo. As fomes, as doenças, a ignorância, tudo isso tem a ver com isso aqui, com essa separatividade. Para sair do fundo da caverna, para fazer um processo de mudança de identificação, tem tudo isso que nós viemos falando no curso todo, de processo de conhecimento, de autoconhecimento, o que você é, o que você faz, porque aí a sua identificação vai mudar. A sua identificação não vai mudar se você falar, quero mudar de minha identificação. Como assim? Não, você tem que fazer um trabalho nisso tudo que está aqui, principalmente na separatividade, esse processo, né? O egoísmo, o orgulho, os vícios, as vaidades, tudo isso são coisas relacionadas a uma identificação de espírito atrasado. Muito bem. É até aqui que a gente queria ir. A próxima aula, nós vamos ter a aula... Vou abrir. A próxima aula, nós vamos ter a aula presencial, mas tem a gravada, vai ser publicada a gravada, porque nós vamos fazer, eu e Grace, aqui um remendo na final, no início, e o assunto que vai sair na gravada é o assunto que nós vamos falar na presencial, só que na gravada tem um pouquinho a mais, é um complemento, tá? Porque já é gravado ano passado, que nós vamos fazer uns remendos. Gente, comentários, perguntas, dúvidas? Não, eu só vou fazer um comentário, e a minha pretensão é, o ano que vem, se continuar o curso, começar do início, que eu entrei muito tarde, então realmente ainda tenho muito a estudar. Mas, por exemplo, hoje quando você fala sobre a questão da inteligência, sobre todos esses conceitos dos vícios, virtudes, tudo isso, e que para a gente sair, né, da caverna lá do Platão, nós precisamos adquirir todas essas qualidades, essas virtudes, a inteligência, e honestamente eu penso que não, claro que não vai ser, nós podemos refletir, podemos tomar conhecimento e continuar estudando, né? Dia após dia, nem sei ainda por quanto tempo, né? Por quanta encarnação, porque são questões que são muito difíceis da gente
primeiro, a compreensão mesmo não é fácil, volto a repetir isso, e uma coisa que sempre me chamou na doutrina de Kardec é que a questão de é um estudo que não é para qualquer um. Eu falo isso tranquilamente. A pessoa tem que ter uma base, né, de um pouco mais de compreensão intelectual para poder entender. Esse é um ponto. E a maioria da nossa população, falando assim somente de Brasil, uma grande maioria não tem isso. O segundo ponto é o seguinte: inteligência, quando você separou a inteligência da subjetividade, você usou um outro termo, mas aí eu fico pensando, tem muitas pessoas que são extremamente inteligentes e permanecem cada vez mais associando a inteligência dela com a subjetividade dela mesma. E é o que ela quer. E a gente tem ficado, assim, perplexa no nosso estado, né, atual, né, desse mundo atual, que lá na frente eu acredito totalmente que vai ser uma normose. Para mim, já é uma normose, já é doença, mas hoje a gente ainda não vê isso. Mas as pessoas se gabam disso. A gente viu aí recente um exemplo que me veio à mente, né, o cara que fez um, um foguete, deu 15 minutos e voltou. E gastou-se não sei quantos e quantos e quantos e quantos milhares aí de dólares. E ele é inteligente, é um homem inteligente, mas a inteligência dele está totalmente voltada para as questões dele, que ele acha, que ele quer, a subjetividade do desejo dele. Então, quando você falou sobre isso e separou, eu não entendi muito bem. Mas eu acho que lá para frente, né, principalmente que estamos terminando, então é isso. Eu acho que tem muita coisa assim para aprender. E outra coisa, outro enfoque que eu gostaria muito de entender são os enfoques culturais. E a gente não precisa ir longe, não precisa nem sair do nosso país, do Brasil. A gente vê, hoje mesmo você citou a senhorinha que estava lá no umbral há 60 anos e ela foi dona de escravos. E há 60 anos ela ainda não tinha conseguido entender qual era o trato, né? A maneira de lidar com escravos. Provavelmente ela, desde que ela, na cultura lá das de gerações dela, ela nasceu daquele jeito e para ela é extremamente natural se tratar uma outra classe, né, no caso, de uma maneira diferenciada. Então, isso tudo eu fico pensando de que maneira influencia desenvolvimento espiritual quando a gente cai em determinadas culturas. E eu sei que é de dentro da gente que vem, mas a gente sabe que muitas das vezes isso atrapalha ou consolida na pessoa e a pessoa vai ter que lidar muito mais, né? Ela vai ter que lutar, talvez, muito mais para desconsolidar essas crenças fortíssimas que ela vem tendo, entendeu?
Era isso que eu queria colocar, e desculpa pelo finalzinho do tempo, mas eu fico ouvindo e eu agradeço a todos, todo mundo, boa noite, já vou dar uma boa noite e espero, não sei como é que vai ser, né, a continuidade do curso, mas tomara que continue, porque, para mim, eu acho que é passível de começar tudo de novo, tudo de novo. Boa noite, gente. Eu queria fazer um pequeno comentário, exatamente. Na verdade, seria um comentário grande, mas como a gente não tem tempo para um comentário grande, eu vou tentar sintetizar ao máximo. E se não entender o que eu falei, por favor. Existe uma lei divina perfeita, imutável. Essa lei engloba tudo. A vida, a encarnação, desencarnação, amor, tudo isso, envolve tudo isso. E não tem desculpa para isso, para nada, para ninguém. Ah, mas nasceu numa cultura... Não interessa, não importa, faz parte do processo. A pessoa fazia isso, mas porque foi ensinada a fazer isso. Foi ensinada e ela aprendeu. Tá bom, mas tá errado do mesmo jeito, não muda. Existe a misericórdia de apoio, de ajuda, mas não muda. O espírito, ele entra no processo de amorosidade divina quando ele segue as leis divinas. Ah, mas ele não conhece as leis. Problema. Vai ter que conhecer. Esse é o ponto. A gente tem que entender que esses processos físicos, materiais do planeta nos influenciam, mas se a gente não desperta para compreender a espiritualidade, nós vamos bater cabeça há muito tempo. E nós não podemos. Então, quando você fala de inteligência, e eu falei na aula passada ou retrasada, que muitas palavras têm senso comum da vida e tem um senso que é o mais filosófico e espiritual. Falei do amor, falei da inteligência, né? E falei outras palavras que eu não lembro. Então, as pessoas... Ah, o cara é muito inteligente. Ah, o Einstein era muito inteligente. Ah, o fulano que construiu uma bomba atômica era muito inteligente. O Einstein ajudou nisso. Ah, fulano que construiu um foguete, gastou milhões, pessoas morrendo de fome, e o fulano tem uma fábrica de carros, está desafiando o mundo para um monte de coisa, mas a herança dele veio das minas de diamante da África, e lá todo mundo era escravizado. Então, a gente tem que entender definitivamente o que é a intelectualidade, agudeza mental, esperteza mental de inteligência. A inteligência está ligada a um nível espiritual, porque não tem como. A inteligência está relacionada à moral, não é a moralidade, é a moral divina, atemporal. Ou seja, se a pessoa trabalha para entender o que é justo, o que é bom, e faz isto, esse é considerado uma pessoa inteligente porque ele olha para a vida eterna. Ele não precisa passar pela abstinência. Então, imagina o tamanho da abstinência dessas pessoas que não compreendem isso e saem fazendo um monte de besteira pela vida, gastando dinheiro à torta e direito e sem considerar os outros. A abstinência é imensa. Agora, e o tempo para isso tudo? Bom, o tempo não importa. Nós somos, vamos dizer assim, eternos no sentido que vamos viver imortalmente. O tempo não importa. Vai levar muito tempo? Vai levar muito tempo. Vamos ter quantas abstinências? Milhares, milhões, quantos forem. Ah, mas a doutrina espírita é muito exigente. Não é. Porque o Kardec define claramente o que é um espírita. Não é o que conhece, não é o que está fazendo melhor, não é o mais moralizado. Não, não. Espírita é aquele que se esforça por domar as suas más inclinações. Só. É só. Mesmo que não seja espírita, vai ser considerado um bom espírito. Ou seja, uma pessoa que no nível espiritual que nós estamos, e Kardec estava falando disso, de um planeta de expiação e provas, elegida para um nível maior, que é um plano de regeneração, não é a pessoa que conseguiu fazer tudo isso, tudo eu vou ter que fazer. Não, não é nada disso. Basta que você tenha a senha, e a senha é: eu quero mudar, eu quero ser melhor. É difícil, vai levar milhares, milhões, não importa, mas eu estou disposto a fazer algo, nem que seja um pouquinho agora, mas eu vou fazer. Pronto, é só isso. Nada mais do que isso. Tudo que a gente fala aqui, fala porque nós estamos aprendendo sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre as leis divinas, e o nível é muito alto. A gente quer alcançar tudo isso? Não vai conseguir, a gente vai alcançar um pouco. Se tudo que a gente falar
Tudo que a gente entender, nos tocar, volta no Emmanuel. Olha, essas coisas precisam ser feitas, pelo menos algumas. Se você não fizer nada, significa que você está doente e você ainda não quer a cura. Ok, não tem problema, fique no seu nível. Mas se você quer a cura, faça alguma coisinha, mínima que seja. É só isso que Deus espera de nós, porque planeta de regeneração não é planeta de espíritos felizes, bondosos, maravilhosos, não é nada disso. Já falamos muito disso. Planeta de regeneração é um planeta onde os espíritos ainda têm o mal e têm o bem, só que o mal em quantidade menor. Aqui a gente vive num planeta onde o mal sobrepuja o bem. Regeneração é meio a meio. Então você já entendeu que não é o mundo das maravilhas, mas é muito melhor. Ah, vamos para lá como? Se a gente for tocado pelo bem. O que é tocado pelo bem? Desejo, uma vontade de fazer melhor, de ter mais alegria, de facilitar, essas coisas que a gente já sabe, né? A gente tá em cima da hora aqui. Você vai querer falar alguma coisa? Rapidinho? Ô, Nicolete, você vai falar rapidinho? Desculpa falar isso, mas é porque a gente está no tempo. Cara, eu sei. Mas só complementando aí, Ruela, aquele negócio, né, de a pessoa nascer naquela cultura e ser daquela forma e pensar que aquilo tudo é normal. Então, infelizmente, vai ter que, assim, reencarnar várias vezes, né, até chegar no momento que vai viver uma cultura diferente ou tá ali submetido ali a uma instrução, alguém ali acompanhando a trajetória daquela pessoa que vai mudar a maneira dela pensar, eu acho. Então, isso faz parte da trajetória mesmo. Só isso. Existe uma condição chama-se Apocalipse de Jesus. São as mensagens de Jesus para o processo de transição. E vai mostrando que várias coisas aconteceram. E tem uma que falta acontecer, e essa vai levar um bom tempo. É que o Evangelho de Jesus seja de conhecimento de todas as pessoas do planeta. Ainda não é. Mas isso deverá acontecer. Isso faz parte. Todas as outras 6 condições já aconteceram. Essa última não aconteceu. Então, o que significa? Significa que Jesus espera que todas as pessoas tenham acesso à informação espiritual. Todas. Pode não querer, é outra coisa, mas acesso está ali. Então, a maioria das pessoas do Ocidente tem acesso se quiser. Se não quiser, não precisa, não é obrigado. Mas o acesso deverá seguir para todos os outros, né? Então, isso é um processo de regeneração. A pessoa teve acesso? Teve. Não quer? Não quer, tá bom. Quer? Então vamos, né? Mais ou menos isso. Pode falar. Bem, gente, chegando no final da nossa aula, né? Aqui nós temos que agradecer muito aquelas pessoas que... vocês que tiveram aqui mais presente conosco, né, que tivemos muitas oportunidades de conhecer pessoalmente. Tivemos também, ao longo do ano, os nossos participantes aí que não tiveram oportunidade de abrir muitas vezes a câmera, né? Até hoje eu pedi possível, o maior número de pessoas possível que abrisse agora no final para a gente dar um print na tela, né? E a nossa gratidão enorme por vocês terem tido essa paciência conosco de nos ouvir ao longo desse ano e desejando do fundo do coração que tudo que aqui nós falamos sempre foi tudo fielmente a doutrina espírita, muito fiel aos preceitos de Jesus e que todas as nossas colocações aqui que tenham feito algo de bom na vida de cada um de vocês. Deixando aqui o meu amor sincero, as segundas-feiras aqui com vocês foram ímpares. Cada segunda-feira, no domingo a gente já começa se preparando, aguardando vocês, sabendo que nós estaremos juntos e a nossa semana começa bem com essa nossa aula. Então, nossa gratidão e o convite para quem puder, segunda-feira aí, que sabemos que muitos não conseguem, né? A nossa aula presencial, vai ser um prazer enorme nós podermos nos despedir, né? Nos abraçarmos pessoalmente. E lembrando também aqueles que tiverem a sacolinha,
preciso delas rapidinho. Estou com a sua sacolinha e da Cecília. Tem um Só celular, tá? lembrando que na semana que vem, então, nossa aula vai ser o mesmo horário lá no centro. Tá? Mas a aula gravada já vai estar sendo produzida. Eu quero que vocês vejam aqui no meu olhar, chegar bem de pertinho, cheio de amor. Muito obrigado, gratidão. E quem vai fazer a nossa prece? E a semana que vem, o máximo de pessoas que puderem ir, nós iremos ficar muito felizes, tá? De estarmos juntos na nossa aula presencial. Quem gostaria de fazer a prece para terminar? Até estou aqui, olha que presente lindo que eu ganhei. Vou deixar como sugestões. Eu não vou conseguir ver. Não dá para ver. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa. Espera aí. Você consegue aumentar aí. Olha só. Esse livro, Maria de Nazaré, do Miramês. Estou me emocionando que cada página do livro que conta com a história de Maria, que antes ela, para Jesus vir primeiro, foi preciso que Maria viesse. E ela, o nome dela na espiritualidade era Sofia, ela vem das altas regiões espirituais, ela vem para higienizar os espaços lá, para poder preparar para poder a descida de Jesus. Isso é muito emocionante. Vai ficar sendo meu livro de cabeceira, então, inspirado, então eu tenho dormido muito bem, inspirado na nossa Mãe Santíssima. Então, vamos todos nós elevar nosso pensamento. Gostaria muito que vocês sentissem o meu coração agora, chegando a cada um de vocês, a nossa gratidão, rogando a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima, Jesus, ao anjo de guarda de cada um de vocês, a nossa gratidão por ter estimulado a vocês estarem aqui conosco, a ter nos estimulado também a sempre preparar tudo com muito carinho, e que tudo que aqui nós ouvimos, Senhor Deus, Senhor Jesus, Mãe Santíssima, que possa ficar registrado nas nossas mentes, nos nossos corações, e que possamos, assim, sermos pessoas melhores e levar amor a todas as pessoas que se aproximaram de nós. Despeça-nos em paz, Senhor, e a nossa gratidão por essa oportunidade de estudarmos juntos e crescermos juntos. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, um grande abraço. Daniela, hein? Você não abrir a câmera. Abraço. Vai à aula, agora para compensar, vai à aula. Já estou eu chorando, sou chorona. Já estou com saudade de vocês. Gente, fiquem com Deus. Um beijo para cada um. Segunda-feira espero vocês lá, tá bom? Vamos lá, com Gente, certeza. fica com Deus. Estou parando aqui a gravação. Fiquem com Deus. Boa noite, todo mundo. Boa noite para todos. Tchau, gente. Uma ótima noite para todos, hein? Parando a gravação aqui. Tchau, boa noite. Obrigada.